noite a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente. É muito agradável a gente poder fazer o nosso exercício junto com outras pessoas, por isso que existem as academias, né? E por isso que existem os templos também. Porque o nosso exercício espiritual, que é até muito mais importante do que o importante exercício físico, ele também é melhor feito em parceria, feito junto. Tem uma música muito bonita de Beto Guedes que fala, subvertendo completamente a matemática, ele fala assim: 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então é muito bom estar aqui, muito gostoso a gente poder estar fazendo a nossa parte. Hoje, a pedido de uma amiga aqui da casa, a gente inicia uma série de encontros onde a gente vai ter um tema, que é o tema do Pai Nosso. É a nossa relação com Deus mais básica, aquela que nós aprendemos desde cedinho com a mamãe, com a vovó, com a tia, e que muitas vezes, mesmo sendo uma chave importantíssima deixada por Deus para nós, a gente acaba usando mal, a gente acaba desperdiçando essa chave. Então pensar a respeito disso é um exercício fundamental. Em alguns livros de André Luiz, esse repórter do mundo espiritual conta pra gente que quando ele vinha para a Terra para falar, para visitar as situações, para estudar e servir, as pessoas às vezes se desesperam ao ler a série André Luiz e saber que depois que morre você vai ter que trabalhar e estudar. Puxa vida, eu fiz outra coisa aqui na Terra, depois que morrer eu tenho que fazer. A mesma coisa. A nuvenzinha, cheia de anjinho, tocando harpa, esquece. Esquece. Ah, mas não vai ter férias. Em nosso lar, André Luiz descreve inclusive que uma das ministras de nosso lar, chamada Veneranda, estava comemorando, no tempo que ele estava lá, 1 milhão de horas de serviço ininterrupto. Haroldo Dutra Dias fez umas contas lá, que eu não sei quais foram, mais ou menos como quem trabalhasse 24 horas por dia sem final de semana, e viu que ela trabalhou 40 anos sem parar. Então, o sentido da vida, o prazer da vida é aprender e ser útil. Se você for lembrar dos melhores momentos da sua vida, sem dúvida foram aqueles onde você percebeu que fez a diferença, que foi útil. Você olhou no olho da pessoa e percebeu: eu estou fazendo alguma diferença. Não muita. Ninguém aqui nasceu para transformar a vida de ninguém, principalmente quem não quer ser transformado, é ou não é? Mas é muito bom tanto aprender alguma coisa quanto fazer uma parte nessa grande construção. Faz parte do sintoma da nossa pequenez espiritual ainda atribuir ao trabalho e ao estudo uma coisa tão ruim. Puxa, vou ter que trabalhar. O grande sonho das pessoas que trabalham é a aposentadoria. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. A pessoa não pensa nem na palavra. Literalmente, aposentadoria é ficar recluso nos seus aposentos. Tem certeza que é isso que você acha legal? É lógico que não é todo mundo que se aposenta que fica recluso nos seus aposentos. Mas a palavra diz isso. Os mais antigos aqui, não precisa ser muito, ainda lembram de um asilo que tinha em Santos, ali pertinho do Orquidário, que chamava Asilo dos Inválidos. Inválido é aquele que não tem valor. E até hoje as pessoas se aposentam pelo INSS por invalidez. Invalidez é a pessoa que não presta para nada.
E esses são sinônimos do nosso paraíso, da nossa felicidade. Quando eu me aposentar eu vou ser feliz. Será? Será que a gente deve jogar para lá? Para tão longe? Tantas pessoas nem chegam a se aposentar. Hoje nós vimos, para pensar nesse momento que a gente quer fazer hoje, a gente lembrou dessa passagem que André Luiz, ao vir à Terra com seus instrutores para estudar e servir, ele estranhava muito, porque ele chegava perto da Terra e ele vinha para o Brasil e ele olhava uma nuvem densa, muito escura, sobre os céus do Brasil. E ele olhava aquilo e falava: não é chuva, não é clima. E ele perguntando, foi sendo instruído de que aquela nuvem era a energia espiritual que pairava sobre o Brasil. E isso era a década de 50. Hoje melhorou muito, não é verdade? Hoje já está diferente. Nós temos um Brasil límpido, claro, alegre e colorido, do ponto de vista espiritual. Tenta imaginar como está o Brasil do ponto de vista espiritual hoje. Tenta imaginar qual é a característica, quais são as nuvens, que cores são essas que estão sobre o Brasil hoje. Com os ódios, com as raivas, com as brigas, famílias se repartindo, se digladiando por posições diferentes, políticas. Nós estamos no meio de uma crise econômica e o ditado antigo fala que na casa que falta pão, todo mundo fala e ninguém tem razão. Então, por motivos políticos, nós temos muitos motivos, muitas razões para estar vivendo uma escuridão. No aspecto econômico, muito. No aspecto do futebol, complicou mais ainda. E eu, fazendo uma palestra outro dia, pensando sobre o papel de Chico Xavier na formação espiritual do Brasil, não é nada difícil a gente concluir que ele veio ensinar para a gente simplicidade, humildade. Eu tive a intuição de que ainda faltou, o Brasil ainda não conseguiu aprender a lição da humildade com Chico Xavier. Tanto é que o diretor da Terra e o diretor do Brasil precisou mandar um outro professor de humildade. Sabe quem foi esse outro grande professor de humildade que veio depois de Chico Xavier? O 7-1. O 7-1. Esse profeta do 7-1 foi um profeta que pegou o nosso maior orgulho, aquele ponto onde a gente achava que era superior a todos os países, todas as raças, e falou pra gente: menos. Não é interessante isso? Por que será que a gente passou por aquela situação? Os maiores entendidos de futebol não conseguem entender como é que em 7, 8 minutos se toma 4 gols numa Copa do Mundo. Nós temos uma lição muito importante para aprender, e aquela passagem de André Luiz é muito interessante por isso. Sabe por quê? Porque andando e pairando aquela escuridão do mundo espiritual, do ponto de vista espiritual do Brasil, de vez em quando André Luiz olhava uma luzinha e ele, como estava muito alto, perguntava para o instrutor: é um templo? É uma igreja? É uma casa espírita? E a resposta do instrutor era: não. Templo, nós estamos passando por aqui. Ele olhava: escuro. Igreja, nós estamos passando por outra ali, ó, escura. Até a casa espírita também, escura. E ele via de vez em quando uma luzinha espiritual emanando do solo brasileiro, e ele perguntava: como? O que é então? Se não é igreja, não é templo, não é centro espírita, o que é que está emanando essa luz? Uma pessoa orando com fé. Não é interessante isso?
uma pessoa orando com fé. Ora, Maurício, você quer me dizer que nas igrejas pode não ter nenhuma pessoa orando com fé? Sim. Num templo? Sim. Num centro espírita? Sim. Não é uma tarefa das mais fáceis ter uma relação clara com Deus, uma relação lúcida com Deus. E como o Pai Nosso é o elo deixado para fazer essa aproximação da criatura com o Criador, tudo sugere que a gente não está usando bem essa ponte, esse elo, essa ligação que produz luz. E no Oriente é muito interessante um ditado que eles falam que a primeira pessoa iluminada quando alguém acende uma vela é quem acendeu. Então, se você quer crescer, se você quer se iluminar, você precisa acender um pouquinho de luz. E como é que a gente faz luz? Todos nós somos lâmpada. Sabia disso? Todos nós. Não há exceção de ninguém. Todos os 7 bilhões de encarnados e os mais de 20 bilhões de desencarnados afetos à escola Terra, todos nós somos lâmpada. Ora, se todos nós somos lâmpada, por que a gente não ilumina? O que adianta uma lâmpada que não tiver conectada à eletricidade? Para que ela serve? Nós precisamos nos conectar à fonte de luz para fazer luz. É óbvio isso. Mas por que nós, sendo lâmpada, não nos conectamos à luz? É essa a reflexão de hoje. É esse o nosso desafio de hoje. Por que será? O que acontece? Então, a humanidade tem uma história de relação com Deus que é uma história muito interessante para nós pensarmos, até porque essa história de milênios atrás tem tudo a ver com os nossos tempos de hoje, porque os padrões humanos, os padrões de comportamento humano não mudam assim de uma hora para outra. Eles são parcialmente superados por algumas pessoas e se mantêm na atitude de muitos. Quer ver? Contam os arqueólogos, os historiadores, especialmente os historiadores do campo religioso, que sempre se fez cultos religiosos, cultos a Deus. E as primeiras religiões, elas eram baseadas nas oferendas. Se oferecia alguma coisa para Deus. E se oferecia alguma coisa para Deus, especialmente na época do plantio e da colheita. Ou seja, a relação da criatura com Deus naquele tempo era baseada no interesse. Eu tenho uma relação com Deus baseada no interesse. Isso mudou completamente, não é verdade? Quem são os santos mais populares? Santo Antônio. Tem algum interesse no culto do Santo Antônio? Não, as pessoas se identificam espiritualmente com o santo, admiram a história dele. As pessoas conhecem a história de Santo Antônio e cultuam a história e as conquistas espirituais daquela alma de luz. Não é isso? Não. Casamento. Simples. Santo Expedito. Falta causa impossível hoje em dia? Assim de causa impossível. E as pessoas cultuam e fazem santinha e fazem faixa. Tem que fazer faixa, né? Senão a graça não vem. Assim como é importante também subir o Monte Serrat de joelho. Subir o Monte Serrat de joelho aumenta muito a sua fé, sabia? Não sei por quê. A sua fé na joelheira, quem sabe? As pessoas continuam achando que são esses ritos e a gente precisa respeitar a fé das pessoas. Mas respeitar não quer dizer não considerar e não analisar os equívocos que, ao invés de nos aproximar com Deus, nos distanciam, nos iludem. Há muitas ilusões religiosas no mundo. Tanto é que há diversos livros espíritas em que é informado que existe um grande hospício no mundo espiritual. Grande hospício, destinado aos religiosos.
Você tem uma ala enorme para os espíritas. E você não precisa se preocupar com o SUS, plano de saúde, convênio. Você vai falar tranquilamente. E por que será que os religiosos enlouquecem? Sabe por quê? Porque nós religiosos frequentamos determinados lugares e eles falam pra gente assim: faça isso que você vai estar bem com Deus. E aí a gente faz aquilo a vida toda e quando morre tem que expectativa? Nossa, 10 anos fazendo palestra. Se eu morrer agora, tapete vermelho, anjinho para um lado, anjinho para o outro, com trombeta, Jesus no final, pronto para marcar uma audiência com Deus. Não é assim? E o que enlouquece as pessoas é a arrogância e a pretensão que a gente chega no mundo espiritual e a decepção. Não é possível, cara. Eu batizei, crismei, casei, comi hóstia a minha vida inteira. Será que eu não estou próximo de Deus? Só por fazer isso, alguém está próximo de Deus? Aí a pessoa fala: não, mas espera aí, eu paguei dízimo, eu paguei 10% do meu salário a vida inteira. Me falaram que eu ia ter o meu céu, minha vida, minha casa estava lá, o BNH do céu. Como é que vai ser isso? E aí nós que temos nessa vida mesmo, ou em outras, certamente nós já fomos católicos, nós já fomos evangélicos, muitos de nós aqui ainda frequentam igrejas evangélicas, igrejas católicas. O espiritismo nunca exigiu carteirinha, nunca exigiu filiação. Kardec deixou claro, não é fora do espiritismo que não há salvação. Chico Xavier tem uma frase que fala assim: se Kardec tivesse falado fora do espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. O que Kardec falou? Fora da caridade não há salvação. E qual é a religião que é detentora da caridade? Qual é o grupamento humano que só tem gente boa? Na tua família? Só tem gente boa na tua família? O espiritismo também. Não é garantia a gente vir para cá, só que a gente vem para cá com o mesmo padrão que a gente veio para as outras religiões, e a gente vem para cá esperando o quê? Se eu ouvir bastante palestra, seus problemas se acabaram. Você pode contar quantos passes você já tomou em centro espírita para falar o tapete vermelho lá do Maurício, eu quero para mim também. E aí você chega lá com a tua arrogância, não alcança nada disso, se decepciona muito e enlouquece. A gente pode ficar louco no mundo espiritual? Pode. Se você quer saber como você vai viver no mundo espiritual, basta ver como você está vivendo aqui na Terra. O alcoólatra, quando morre, ele vai ter vontade de quê, gente? O cocainômano, depois que morre, vai ter vontade de quê? Ai, que bom, Maurício, não tenho esses vícios. E outros. O AA ele é usado para várias situações. A tecnologia dos 12 passos do AA é usado para chocólatras. Vocês não se identificam, né? Mulheres que amam demais, ciumentas, que ficam enlouquecidas. E não é só para mulheres. Aqui as mulheres pedem mais ajuda. O homem é ciumento do mesmo jeito, mas ele pede ajuda, então é diferente. Mas o problema permanece. Sexólatras. As pessoas que são fixadas em sexo depois que morrem vão se transformar da noite para o dia? É claro que não. As pessoas são apegadas em dinheiro. Os romances espirituais são comum neles o relato de espíritos que ficam apegados por décadas em cofres, guardando cofres por décadas. Por que será? Medo que vá alguém pegar o dinheirinho dele. As pessoas se escravizam por livre e espontânea vontade e depois, quando morrem, vão ser o quê? Escravas. Ora, é claro que vão ser escravas. Por quê? Porque a liberdade da gente não se dá com a morte. A liberdade da gente se dá com a vida. A luz da lâmpada se dá em contato com a fonte de luz. E o
que será que Jesus veio propor para a gente? Ele veio propor alguma coisa diferente da escuridão. E a escuridão falava de uma relação da criatura com Deus baseada no interesse e baseada também no medo. O medo sempre foi um sentimento que esteve entre a criatura e o Criador. Tanto é que ainda hoje, as pessoas se revelam tementes a Deus. E é engraçado que as pessoas falam com muito orgulho: ai, eu sou uma pessoa muito temente a Deus. Isso é bom? Ser temente a Deus? Então, eu sempre imagino que o meu filho senta comigo no momento de hora da verdade, olha no meu olho e fala assim: pai, eu tenho muito medo de você. Mãe, pensem vocês, mãe, pai, eu tenho muito medo de você. Você se sentiria realizado? Feliz? Será que é uma boa relação de um pai com filho? O medo? E nós continuamos achando isso com muito orgulho. Não, eu sou uma pessoa temente a Deus, porque a relação do medo, a relação de aplacar a ira dos céus, a ira de Jeová, está permeada por todo o Antigo Testamento. Medo ou interesse? Qual dos dois é melhor na nossa relação com Deus? Há 2000 anos veio a chave nas nossas algemas, a chave das nossas celas, trazendo um outro elo de ligação da criatura com o Criador. Jesus Cristo foi o primeiro a chamar Deus de Pai. Algumas traduções indicam, conhecedores da língua falam que Abba, que é o termo que era usado por Jesus para se referir a Deus, é mais carinhoso, é mais íntimo. Eles traduzem como paizinho. Não é interessante chamar o Deus de pai? Hoje a gente está acostumado. Mas pai foi uma revolução, é uma proposta revolucionária da nossa relação com Deus. Por quê? Qual é o sentimento que liga um filho ao pai? Eu sei que tem filhos que têm relações com o pai, que têm relações baseadas no medo e no interesse também. Eu sei. Mas quando o pai é bom, quando o pai é justo, quando o pai é generoso, qual é o sentimento que nos liga aos pais? O amor. E quando Jesus veio propor essa religação da criatura com o Criador, baseada no amor, isso é de uma transformação estupenda, é de uma revolução na vida da gente. Só falar a palavra Pai, no Pai Nosso, poderia mobilizar dentro de nós energias transformadoras. Só chamar Deus de Pai é uma revolução. Uma revolução, até porque afeta todas as nossas relações. Por quê? Se Deus é pai de quem? Dos espíritas, é lógico. Deve ser dos santistas, que ganham 2 vezes o Corinthians, né? Deve ser dos santistas. Deve ser dos alemães, que ganham de 7-1 no Brasil. De quem que pai é pai? Nosso. Pai nosso. E essa expressão tem uma força gigantesca, porque por todo o Velho Testamento, Jeová é chamado o Deus dos exércitos. Sabe por quê? Porque a divindade, ela é lembrada especialmente no momento da guerra. Ainda recentemente, durante a Segunda Guerra Mundial, padres, bispos, eles inauguravam vasos de guerra. É o termo que se usava para falar de navios de guerra. Aviões de guerra eram todos batizados por sacerdotes. Porque no momento da guerra, o ser fica muito inseguro e ele quer se cercar de patuá, de proteções, como um bandido. Você vê bandido todo dia com cruzinha no peito, às vezes tatuada. Nossa, tatuada deve ser mais fera do que ter uma cruzinha balançando. Porque a pessoa está o tempo todo lidando com vida e morte, ela fica muito preocupada, lembra de Deus. A gente também é assim, não é? E então, o Deus dos exércitos foi um Deus que percorreu toda a antiguidade
onde a humanidade sempre buscava mais a Deus no momento da guerra, e quando ganhava, explicava a vitória nas guerras. Por quê? Porque o Deus daquele povo era mais forte que o Deus de outro povo. Ainda hoje vai começar um jogo de futebol, você olha de um lado, debaixo de uma trave, está lá um goleiro ajoelhado, com as duas mãos para cima, olho fechado, bem concentrado, fazendo o quê? Rezando. O problema é que você olha para o outro gol. E tem o que no outro gol? O outro goleiro fazendo o quê? A mesma coisa. Aí você imagina, aí Deus, onde é que está? Como é que Deus faz para lidar com aquilo? Para onde ele vai fazer a bola entrar? Como é que ele vai resolver essa situação? Nós continuamos nos aferrando a Deus para aferir as nossas vantagens, interesse e medo. O seu filho vai ter uma entrevista de emprego na próxima segunda-feira e você vai rezar até lá, não vai? E você vai rezar assim: Deus, Pai Todo-Poderoso, ajuda, por favor, naquele dia da entrevista de emprego, ajuda todos aqueles jovens a se abrirem, a darem o melhor de si, a perceberem as insuficiências da sua formação e saírem dessa experiência abertos a pensar assim: vou fazer mais cursos, vou me preparar mais para o mundo de trabalho. Não é assim que a gente reza? Como é que a gente reza? Ajuda o meu filho, dá esse emprego para o meu filho. Sabe qual é a distância que nos separa de Jesus Cristo? Tem uma distância matemática, uma forma de você medir a distância matemática entre você e Jesus. Por quantas pessoas você reza? Faz uma conta rápida, você vai chegar em que número? 10, 15, 20 pessoas. Jesus reza, trabalha e ama 30 bilhões de pessoas, os 7 bilhões encarnados e os 20 bilhões desencarnados. Essa é a diferença. Tem alguma diferença entre 20 e 30 bilhões? É essa a diferença entre nós e Jesus. Então nós não vamos conseguir resolver rápido, percorrer rápido essa distância, mas nós podemos aceitar os exercícios de amor que são colocados nas nossas vidas. E nós temos um problema muito grande com os exercícios de amor que são colocados em nossas vidas. Porque se os professores da Terra não pedem para uma criança de pré-escola fazer uma tese de mestrado, Deus e Jesus não vão exigir da gente já um amor perfeito. Eles vão dar exercícios de amor. E o problema nosso é que o que você mais pede nas suas orações é o afastamento dos seus exercícios de amor. Sabe quais são os seus exercícios de amor? Sabe quais são os teus grandes professores de amor? As pessoas que mais te perturbam. Tem gente que te tira do sério? Na família, no trabalho, na vizinhança. Essas pessoas são os teus mestres de amor, os teus mestres de tolerância, os teus mestres de boa vontade. Você duvida disso? Você duvida disso? Essas pessoas que você pede para que se afaste da sua vida: pai, não quero mal da minha sogra, eu quero o bem dela, eu quero que ela viaje no Japão de navio, porque daí demora para ir e para voltar. Quanto tempo a gente está repetindo o mesmo padrão? Nós somos convidados a olhar. Se eu antipatizei com alguém e não teve nenhum motivo, isso acontece com vocês? As pessoas têm antipatia com você. Então, se eu antipatizei sem motivo, algum motivo há de ter. Eu é que não estou percebendo. E vem o Espiritismo, que não é uma propriedade do Espiritismo, muito tempo o Oriente já sabe disso, que tudo que não tem causa nessa vida, tem causa em outra.
E você deixa de brigar com a vida, brigar com os exercícios, brigar com os seus professores para falar assim: eu aceito a lição e vou estudar. O aluno que não estuda a lição, o que acontece com ele na prova? Repete. E o maior desespero para quem sofre é saber que vai passar pelas mesmas dores. E eu estou te falando, você vai passar pelas mesmas dores de novo, e de novo, e de novo, até quando você conseguir ter a altivez e a lucidez de perguntar para Deus: o que você está querendo me ensinar com isso? Quando você finalmente fizer essa pergunta e se dedicar à tua lição, aí você vai ser o aluno que aprende com a lição. E o aluno que aprende com a lição nunca mais vai encontrar as mesmas lições na vida. Chega de mudar de escola, chega de mudar de lição, chega de mudar de emprego, chega de mudar de família, chega de mudar de marido, achando que a vida vai mudar. A vida muda quando a gente muda. Não tem outro jeito. A vida muda quando a gente muda. E Jesus Cristo está fazendo um grande convite para a gente olhar a razão que está por trás de todos os nossos conflitos, todas as nossas dificuldades. E essa razão, ela pode ter particularidades numa situação ou em outra. Estude isso, busque a razão disso, mas tenha certeza de que todas as suas relações com animais, criar animal é exercício de amor? Gostar de planta, cuidar de planta é exercício de amor? Cuidar de filho é exercício de amor? Pode ser. Pode ser. Se você for adepto de Paula Toller, você vai amar assim, olha: longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Eu quero você como eu quero. E aí tem ser humano que coloca coleira na mulher. E o nome dele na coleira. Como você tem amado, como você tem vivido as suas relações, como você tem se relacionado com aqueles seres que mais desafiam a tua afetividade. Você tem encarado o desafio ou tem querido fugir das lições? É isso o que Deus tem nos perguntado, é isso que a vida tem nos perguntado, e é isso, se esse é o sentido da vida, aprender a amar, é isso que a gente precisa nos focar. A prova está aí, a prova de recuperação para todos os faltosos está aí, e você vai ter que aproveitar o teu tempo ou não, porque Deus nos ama em liberdade. Só que quem não aproveitar o tempo não vai poder passar na prova. A gente se encontra no ano que vem, na mesma classe? Eu não tenho certeza. Vou estudar bastante. Obrigado.